Portanto, nós hoje vamos ter o nosso irmão Daniel, de Estarreja, tal como tinha sido dito no domingo. Hoje não temos o estudo bíblico habitual, fazemos um interregno e esperemos que o Senhor, na sua graça, possa enriquecer-nos, que é uma coisa que Ele faz sempre, e que nos deixa sempre de boca aberta. Que o Senhor te abençoe e te use, Daniel. E depois, quando fores lá para cima, dás um grande abraço ao teu pai e aos irmãos, e um beijinho à tua mãe e à tua irmã Teresa, em particular. Vais-lhe dizer a ela, e também à outra tua irmã, que é a Irene. Está bem? E ainda tens mais o teu irmão. Um abraço. Mais dois. Epá, eu ando mesmo desatualizado. Eu até vou falar de um deles. Opa, força. Que Deus te abençoe e te use. Força. Muito boa noite. Eu não chamaria um interregno, chamaria, penso que é a figura correta, uma analepse, que é voltar atrás um pouquinho no tempo, porque eu vou falar de Filipenses. Vamos voltar 3 dias atrás, ou para alguns 8 meses atrás. Filipenses 1, 12. Eu já tinha proposto falar sobre esta passagem, de que vos falei no passado domingo. Gostaria de desenvolver um pouco mais algumas ideias, mas eu sei que vocês estiveram a estudar este assunto. Só posteriormente é que fui ver o que o irmão Carlos tinha falado e fico satisfeito por andamos a ler a mesma Bíblia. Ao contrário de alguns, parece que leem Bíblias diferentes das nossas, nós andamos a ler a mesma Bíblia. Graças a Deus. Queria fazer algumas meditações convosco. Então, em Filipenses 1, a partir do versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os mais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Paulo começa por dizer, quero, irmãos, que saibais. Há muitas coisas que o apóstolo Paulo quer que nós saibamos. E tenho de vos dizer uma coisa. É muito triste que há muitos crentes no Senhor Jesus Cristo, crentes salvos pela graça de Deus, a quem pouco lhes diz o que Paulo tem para dizer. Aquilo que Paulo diz, quero que saibais, aquilo que o apóstolo Paulo escreve, aquilo que o apóstolo escolhido por Deus para trazer a mensagem aos gentios, há alguns crentes que não querem saber muito. E quando nós dizemos que é muito importante que percebamos que aquilo que Paulo tem para dizer nas suas epístolas diz respeito diretamente a nós, alguns são capazes de sair com uma das frases mais tristes que nós podemos ouvir. Mas isso é assim tão importante? É a coisa mais importante na compreensão das Escrituras, é que compreendamos que Paulo tem muitas coisas para nos dizer. O apóstolo Paulo, Deus, usando o apóstolo Paulo, tem muitas coisas para nos dizer. E uma delas é esta. Quero que saibais, porque isto não é apenas teoria, isto depois na prática tem muita influência. Não é só aqui teologia da pesada, isto tem efeitos práticos. E logo aqui, neste caso em concreto, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. As coisas que lhe aconteceram-lhe coisas à partida más. À primeira vista, más. Ter sido preso foi mau. Porque ele foi preso uma série de vezes. Foi preso, uma das vezes foi preso em Filipos, e nós vemos, foi uma coisa à partida má, mas que resultou em bem para o Evangelho. E mesmo esta prisão de onde Paulo fala, porque Paulo fala numa das suas prisões em Roma, foi uma coisa aparentemente má. Irmãos, quero que saibais, Paulo queria que nós soubéssemos, queria que os filipenses soubessem, que as coisas más acontecem. Que há esta velha questão. Porquê é que coisas más acontecem às boas pessoas? Há esta velha questão.
Mas acontecem. E aqui entra uma grande diferença doutrinária, que é o mal vai acontecer aos crentes também. Tal como acontece ao descrente, também pode acontecer ao crente. Não nos vale de muito estarmos a socorrer-nos de passagens que se calhar apelam muito ao nosso coração. Salmos 34, 7, vou ler rapidamente. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pode não livrar. Livrou o filho do irmão Dove? Não livrou. Ele morreu. Livrou o nosso irmão da situação de desemprego? Livrou outros irmãos da doença? Livrou... O Senhor livra de tudo. Tem sido bem dito que o Senhor não nos promete livrar dos problemas, das tribulações. Promete livrar-nos nas tribulações. Faz toda a diferença. Se vocês forem algumas igrejas supostamente cristãs, são capazes de vos dizer: confia no Senhor e nada de mal te vai acontecer. São capazes de dizer: 1000 cairão à tua direita e 10.000 cairão à tua esquerda, mas tu vais prosperar. Mas e se não prosperar? Como é que é? Isto depois não funciona. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas desanimam, porque lhes vendem uma ideia errada, vendem-lhes a ideia errada de que não, o Senhor não vai deixar que tu sejas atingido pela doença, pelos problemas financeiros ou por outros quaisquer problemas. O Senhor não vai permitir isso. O Senhor vai proteger os que são seus. Então, os problemas vão acontecer. Aconteceram a Paulo. Muito cuidado depois com isso, porque pode levar depois a desânimo, desinteresse, porque mentiram-nos. Eu tenho a convicção de que o mal acontece. Pode acontecer por várias razões. Eu poderia encaixá-las em 3. Acontece porque eu fiz algo de mal, bebi e conduzi e tive um acidente. Porquê é que o Senhor permitiu que isto acontecesse? Estás apenas a colher o que semeaste. Porquê é que este avião caiu? Porque alguém o atingiu. Houve alguma falha humana noutros aviões. Outras vezes, e essas são mais difíceis, porque é que aparece esta doença? Porque é que aquela criança nasceu com aquele problema? Nós vivemos num mundo totalmente afetado pelo pecado. É natural que estas coisas aconteçam. Agora, o que o crente tem de diferente não é no que lhe acontece, é na maneira como encara aquilo que lhe acontece. E a forma como Paulo encarou esta prisão fez toda a diferença. Porque houve muitos outros que foram presos. Mas Paulo, quando foi preso a primeira vez em Filipos, o que é que lhe aconteceu? Em Atos 16, nós vimos que ele foi preso injustamente porque tinha acabado de expulsar um demónio de uma moça que adivinhava. E então nós lemos que Atos 16, 25, e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. À conta deste mal que aconteceu a Paulo, resultou bem para ele? Não necessariamente. É que pode nos acontecer bem até, mas não necessariamente. O que vai acontecer é, se nós tivermos a atitude correta, o Senhor pode até nem nos livrar da doença que nós temos, pode até nem nos livrar de outros problemas que nós tínhamos, mas pode haver proveito para o Evangelho. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo não saiu disto mais rico, saiu mais fortalecido espiritualmente, mas não houve proveito para quem? Para o Evangelho. Porque houve pessoas que se salvaram graças a esta atitude espiritual, uma atitude correta da parte dele. Perante a adversidade, em vez de se revoltar contra Deus, em vez de se revoltar contra as pessoas, cantava e orava a Deus. Resultou daqui maior proveito do Evangelho. Resultou maior proveito do que se ele não tivesse sido preso. Porque se ele não tivesse sido preso, provavelmente poderia ter pregado o Evangelho a outras pessoas, mas esta pessoa em particular se calhar não teria sido salva. O carcereiro de Filipos. Mesmo a prisão posterior de Paulo, quando ele escreve de Roma, contribuiu para maior proveito do Evangelho, por várias razões. Porque quando Paulo foi preso, em vez de
Não vemos aqui nem uma palavrinha de ai, coitadinho de mim, o Senhor abandonou-me. Não. Ele pensou assim: o que é que eu posso fazer? Estou aqui preso. O que é que eu posso fazer para que o Evangelho avance? E ele arranjou maneiras. Sabe o que é que lhe acontecia? Paulo estava preso. Diz que não estaria preso a uma parede. Estaria preso a um soldado romano. E o que é que ele fazia? Nesta prisão que tinha. Ele certamente, o que é que fazia? Não tinha nada que fazer. Estava com uma pessoa ao lado. De que é que ele falava? Não lhe perguntava certamente ao soldado que estava preso a ele: olha, conta-me as novidades da vida social de Roma. Conta-me as novidades dos gladiadores ou daqueles que correm nas corridas de cavalos. Não, ele falava-lhes de Cristo. Falava-lhes do Evangelho. Era Jesus para aqui, Jesus para ali. O Cristo, o Senhor da Glória. Cristo que morreu pelos teus pecados. E eles ouviam. Alguns, se calhar, pensavam: tirem-me daqui. Mandem para outro sítio que eu já estou farto de ouvir Paulo falar só de Cristo, 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 já estou farto. Metam-me na frente da batalha, que deve ser menos penoso do que estar sempre a ouvir esta... E alguns aceitavam o Evangelho e iam. Iam depois para outros sítios e levavam o Evangelho com eles. Alguns dos outros presos, vendo esta atitude de Paulo, o que é que... Este homem é diferente. Está aqui preso injustamente, ele não fez mal nenhum, continua a falar do seu Senhor. Eu quero saber mais disto. E ouviam. E o que é que acontecia? Lá em Roma estavam presas várias pessoas. De vários sítios. Paulo foi parar a Roma. E eu comparo este maior progresso do Evangelho. Paulo foi, por assim dizer, aquilo que se chama uma lança em África. Não é? Aquela expressão aqui, Paulo foi uma lança em Roma. Paulo foi parar a Roma, ao centro do mundo, de então. E então dali... ele conseguia falar a várias pessoas de várias terras que estavam lá presas tal como ele, e depois algumas delas aceitavam o Evangelho e levavam o Evangelho para onde estavam. Paulo, quando estava preso àqueles soldados, falava sempre de Cristo. Ele tinha... conseguia, de certa forma, a expressão, conseguia prender de facto a audiência. Não é? Estava preso a ele, não tinha para onde ir. Mas todos nós estamos presos. De certa forma estamos presos a algumas pessoas, a familiares. Podemos também falar deles, de Cristo, a eles. Paulo aproveitou esta sua prisão para falar de Cristo. Outras pessoas resultou o maior proveito do Evangelho por causa de prisões em que estiveram. Eu vou dar-vos um exemplo. Fanny Crosby, não sei se será conhecida de alguns, ficou cega, tinha 1 mês e meio de idade. Ficou cega. Isto não foi recentemente, foi há mais de 100 anos. Revoltou-se? Não. Dirigiu todas as suas energias para compor cânticos. Muitos dos cânticos que nós cantamos, lembro agora, a Deus seja a glória, um deles, não é? Compôs hinos, centenas de hinos. Se calhar, se ela tivesse tido visão, se calhar não tinha composto aqueles hinos. Não sabemos. Contribuiu, o mal que lhe aconteceu, se calhar para ela propriamente dito, se calhar não contribuiu para grande benefício dela, mas contribuiu para o maior proveito do Evangelho. Diz que também a esposa do irmão Spurgeon ficou inválida e presa, lá está, numa prisão também, presa a uma cama, dirigiu todo um processo de pôr, imprimir e publicar os sermões dele, que ainda hoje servem de estímulo e de ajuda espiritual a muitos. Eu tenho um caso na minha família, e eu vou falar do meu irmão. O meu irmão casou com uma crente de uma igreja batista, mas em termos espirituais, estava um pouco morno, desinteresse. Então eles tiveram uma filha, já lá vão para aí 15 anos, tiveram uma filha e o seu interesse pelas coisas de Deus era muito pequeno. Veio para ajudar a criar a filha deles, a sogra do meu irmão, a mãe da minha cunhada. E ela ia à igreja, sempre. Ia sempre à igreja. Lá ia à igreja batista, mas ia sempre à igreja batista.
ficou com cancro. Lá está. Um mal, veio-lhe um mal à vida dela. Uma prisão. Ela, com o desenvolvimento da doença, deixou de poder ir sozinha às reuniões. O que é que aconteceu? A filha teve de levar. Porque ela já não conseguia conduzir. Hoje em dia, toda a família, o meu irmão nem tanto, mas a minha cunhada, a minha sobrinha, continua a ir, está empenhada na igreja, fico contente por isso. Se calhar se esta irmã não tivesse tido este problema, contribuiu para o maior proveito dela? Não. Faleceu já há 10 anos. Viu os frutos? Terá visto alguns. Mas foi bom para ela? Foi uma experiência agradável? De maneira nenhuma. Nós podemos dizer, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos não o ver. E aqui o difícil é que às vezes nem sequer vemos o bem que resultou do mal pelo qual nós passamos, tendo tido a atitude correta, e depois resultou bem dali. Às vezes nem vemos, nem chegamos a ver. Mesmo, dou graças a Deus, é um exemplo que eu costumo dar, porque só o Senhor sabe, mas a salvação, nomeadamente da minha sobrinha, poderá ter sido um fruto poderá ser o fruto, de certa forma, deste mal que aconteceu a esta irmã. Mesmo a postura do irmão Doug, que perdeu o seu filho na semana passada, perante a morte do seu filho, ele diz, dou graças a Deus porque ele cresceu a ouvir a palavra de Deus e ouvir do Senhor Jesus Cristo morrer por ele na cruz. Serviu de testemunho. A forma espiritual, a forma, não é uma mera resignação, mas a certeza de que estas coisas podem acontecer, a compreensão de que estas coisas podem acontecer e não revoltar-se contra Deus, pode levar alguns a pensar, realmente esta pessoa tem algo diferente. Mas as coisas mais podem acontecer, depende da forma como nós agimos para com elas. Paulo dizia aos romanos que, eu só vou citar, porque não temos muito tempo, vou citar só. Ele pedia nas suas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Outras versões dizem que Deus faça prosperar a minha ida até vós. E o Senhor fez prosperar a sua ida até eles. Lá está, fez prosperar da forma que Paulo gostaria? Certamente que não. Paulo acabou por ir parar a Roma, não da forma que gostaria. Acabou por ir através de prisões, de muitas tribulações, mas a sua viagem até Roma foi, do ponto de vista espiritual, próspera. Porquê? Porque teve a oportunidade de falar perante reis, perante o rei Agripa, o governador Festo, teve a oportunidade de falar perante o imperador de Roma, teve a oportunidade, na sua viagem para Roma, em que até sofreu um naufrágio, teve a oportunidade de pregar o Evangelho em Malta. Podemos dizer, foi uma viagem próspera? Do ponto de vista humano, não foi. Foi um fracasso. Falhou, a viagem falhou em várias situações. Mas o Senhor fez prosperar e muito a sua ida até Roma. E mesmo depois em Roma, fez prosperar muito. Levou o Evangelho até vários lugares que antes não tinha chegado, através das viagens de Paulo, não teria chegado, mas chegou depois. Como eu disse no domingo, Paulo antes tinha de ir de terra em terra a pregar o Evangelho. E agora o que é que o Senhor fez? Vais descansar agora, já viajaste muito, agora ficas aqui paradinho e as pessoas vêm ter contigo. Eu vou trazer para aqui pessoas para ouvir o Evangelho e depois levam-no. Lá está, são prisões nas quais Deus pode permitir que nós fiquemos presos, mas Deus pode fazer prosperar. Porque as minhas prisões foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Nós vemos no final desta epístola aos Filipenses, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César.
Havia pessoas com influência em Roma que já tinham ouvido o Evangelho, tinham aceitado o Evangelho. E não foi só isto, não foi só Paulo, restrito a Paulo. Alguns dos irmãos, ouvindo falar das suas prisões, tomaram ânimo com as minhas prisões e ousam falar a palavra de Deus mais confiadamente, sem temor. Tal como aconteceu com aqueles que morreram no Equador, nos índios Aucas. Foi uma série de pessoas, em vez de ficarem amedrontadas com a morte daquelas pessoas que tinham de evangelizar aqueles índios, tomaram ânimo. Alguns terão pensado, é melhor nem meter lá, senão ainda me acontece o mesmo. Mas muitos, tomando ânimo, foram mais confiadamente, sem temor. Ou seja, antes o que é que acontecia? Como no caso de Paulo, as pessoas pensavam, Paulo anda a pregar o Evangelho, ele trata do assunto. Agora, Paulo está preso, olha, temos de nos meter mãos à obra. Paulo está preso, temos de pregar o Evangelho. Tomaram ânimo com as suas prisões. Ou seja, houve aqui proveito também do Evangelho. Não só porque ele continuou a pregar o Evangelho em Roma aos presos, houve irmãos que tomaram ânimo com as suas prisões, mas alguns pregavam por inveja. Imagina, havia alguns que pregavam o Evangelho só para, julgando causar, acrescentar aflição às prisões, como diz no versículo 17, pensando, Paulo, estás aí preso. Não pensavam como os outros. Os outros pensavam, Paulo, tu estás preso, mas nós amamos-te, nós queremos, nós vamos pregar o Evangelho por ti. Já que não podes, pensavam eles que não podiam, já que não podes, nós vamos pregar o Evangelho. Estes diziam, não, Paulo, tu estás preso, olha, não podes pregar. Olha, sabes quem é que pode pregar? Nós. E nós vamos pregar e nós vamos ganhar aqui uma série de seguidores. Quando saís da prisão não vais ter ninguém. Vão andar todos atrás de nós. Pensavam alguns. Por inveja. Pensavam até, Paulo, tu estás aí preso, nós vamos pregar o Evangelho e agora quem é que eles vão castigar? Vão castigar-te a ti, porque são quem está mais a jeito, vão-te castigar a ti. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, isto me regozijo e me regozijarei ainda. As pessoas pensavam que Paulo se deixava incomodar por estas coisas. Paulo, quando tocava a coisas pessoais, de afrontá-lo a ele, as suas capacidades oratórias ou a sua presença, Paulo não se importava muito. O que importa, o Evangelho está a ser pregado, é o que interessa. Não pertence exatamente a... Não estou a fazer com boas intenções, mas o Evangelho está a ser pregado. Isto faz-me lembrar do seguinte, às vezes no meio dos crentes, mesmo no meio mais específico como o nosso, de crentes que creem na mensagem, na pregação de Cristo conforme a revelação do mistério, há pessoas que pensam, tu não achas exatamente o mesmo que eu, já não quero nada contigo. Temos muito em comum, mas aquilo faz as coisas um bocadinho diferentes, já não queremos nada com eles. Paulo diz, mas que importa? Mas sabem com o que é que Paulo se importava? Se andarmos umas 3 ou 4, meia dúzia de páginas para trás, para Gálatas. Sabem com o que é que Paulo se importava? Paulo não se importava, eu não estou a pregar, estão outros a pregar por minha vez, mas estou a pregar o meu Evangelho. Ótimo, força. Agora, o que ele não admitia era, Gálatas 1:8, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aqui não se metam com Paulo. Quando chega à doutrina, quando chega à verdade do Evangelho, não se metam com ele. Aí levam. Seja anátema. E outra coisa, Paulo não só suportava, como alegrava-se. Eu vou alegrar-me e alegrar-me ainda mais. Mas se nós andarmos só para a coluna ao lado, Filipenses 2:2. Paulo alegrava-se. Filipenses 2:2. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Sabe uma coisa? Nem estes pregadores mal intencionados, crentes com sérios problemas espirituais, mas estavam a pregar o Evangelho. Paulo alegrava-se. Nem isto roubava a alegria a Paulo. Mas sabem o que é que pode roubar a alegria a Paulo? É se os crentes não forem unidos. Se os crentes não sentirem o mesmo
tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e uma mesma coisa. Aí, Paulo fica deixaríamos. Paulo não está entre nós para se aperceber do que se passa, mas naquele tempo ele ficaria triste se visse que os crentes não estavam unidos. Isto faz-me lembrar, isto acerca de não aceitarmos aqueles que não são exatamente como nós. E para levarmos também uma lição de tolerância, como esta que levamos, uma lição de tolerância do apóstolo Paulo. O irmão Ironside, um dia, ia num parque, e nos parques há muitas pessoas que se ficam, naquele tempo, ficavam uns em cada canto a falar do que lhes apetecia. Então ele e um amigo ele e um amigo crente iam a passar pelo jardim e vem uma mulher a pregar. E o amigo diz assim para este irmão Ironside: já viu, uma mulher a pregar, não é uma vergonha? E ele diz: sim, é uma vergonha não estar ali um homem a pregar. Ou seja, não é exatamente como devia ser. Mas o Evangelho está a ser pregado, eu me regozijo e me regozijei ainda. Não vou dizer, está calado, não podes. Porque há muitos que gostam de se mandar calar uns aos outros. Tu não podes pregar, tu não podes pregar, tu não podes pregar. Só eu que posso pregar, porque eu é que tenho a verdade certinha. Tu estás quase certo, mas tens ali umas coisinhas que não estão bem, portanto tu não podes falar, só eu que posso. E sabem, estes irmãos, e para terminar, estes irmãos que pregavam a Cristo por amor, a Paulo, sabiam que pregavam por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Eles pensavam assim: nós vamos continuar a pregar, mesmo que Paulo leve mais, passa a expressão, mais porrada, não há problema nenhum, ele aguenta. Ele foi posto para a defesa do Evangelho. Paulo estava ali preso para defender o Evangelho. E Paulo pedia as orações dos seus irmãos para quê? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Porque Paulo sabia que a qualquer altura podia ser chamado para falar perante o imperador. E ele queria estar bem seguro do que é que havia de dizer, para fazer notório o mistério do Evangelho. Ele pedia, o que é que ele pediu a Timóteo? Traz-me os livros e os pergaminhos. Eu quero estudar, eu quero continuar a estudar a palavra de Deus para estar mais pronto. Paulo recebia revelações do Senhor. E Paulo continuava a estudar. Algum de vocês recebe revelações do Senhor? Não respondam. Continuem a estudar. Porque a qualquer altura, como diz Pedro, estáis sempre prontos. Não sabemos. Paulo recebia revelações do Senhor e pedia para orarem por ele e preparava-se, estudava. E aqui também entra mais uma diferença dispensacional. Paulo sabia que a qualquer altura podia ser chamado. Deixa-me só dar aqui um pequeno exemplo. Nós temos de estudar a palavra de Deus. Senão acontece-nos como a mim. Eu todos os anos, ou quase todos os anos, eu já não ensino matemática do 12º ano há algum tempo. E não tenho estado um bocado enferrujado. E gosto de, na altura de... Estou de férias, mais ou menos de férias, e gosto de pegar no exame, assim sem estudar nada, e ver o que é que consigo fazer. Sabem, começo a patinar em algumas perguntas. Porquê? Porque não estudo. E se nós pegamos na palavra de Deus e queremos falar alguma coisa da palavra de Deus e não estudamos, vamos patinar também um bocado. Paulo estudava. Podia pensar, eu já sei tudo. Tal como eu, não estudando as coisas, posso ter algumas dificuldades. Qualquer um de nós, se não estudar, pode ter dificuldades. Mas sabe uma coisa? O Senhor não disse isso aos seus discípulos. Mateus 10:19, rapidamente. Só mesmo para terminar. Mateus 10:19. Não, 10:19. Exatamente. 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Então em que é que ficamos? Precisamos estudar ou ficamos à espera que o Senhor nos revele? Isto era noutro tempo. No tempo da grande tribulação isto vai ser preciso.
Eles não vão precisar de estudar, porque o Senhor vai-lhes dar na hora o que é que devem dizer. É engraçado, o irmão Scofield, nas suas notações, escreve: este conselho de Mateus 10:19, é porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Ele diz, isto é um conselho para mártires e não para pregadores. Os pregadores, e qualquer crente, não pensemos é só os pregadores que têm de estudar, qualquer um que queira estar capacitado para dar resposta na altura certa, tem de estudar. Paulo foi posto para a defesa do Evangelho e precisava então de estudar. Meus irmãos, muito mais poderia dizer, mas ficam estes pequenos pensamentos, só para recapitular. As más coisas vão acontecer, não é por sermos crentes que elas vão deixar de acontecer. A nossa atitude pode fazer toda a diferença, pode fazer com que haja maior proveito, não necessariamente para nós. A vontade de Deus não passa necessariamente porque nós vivamos vidas com saúde, com desafogada do ponto de vista financeiro e tudo mais, não passa necessariamente por isso, mas o que nos pode acontecer, se nós tivermos a atitude correta, pode haver maior proveito para o Evangelho. Não sejamos tolerantes como Paulo em relação àqueles que não pensam exatamente a 100% como nós. Toleremos, demos graças a Deus, alegremos porque há outras igrejas que pregam a Cristo, não estão alinhadas connosco, mas pregam a Cristo e há almas que se estão a salvar. Demos graças a Deus. E esforcemos para que, tal como Paulo se esforçava por estudar, quando formos chamados a depor perante quem quer que seja acerca da palavra de Deus, que estejamos preparados para que não sejamos apanhados a patinar, por assim dizer, mas que consigamos fazer notório o mistério do Evangelho. Senhor Jesus.